Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta terça-feira, dia 19 de abril. Eu sou o Gustavo Hennemann e vou conduzir mais uma vez o programa aqui na Vale TV, falando nesta noite de futebol. O nosso assunto, mais uma vez, aqui no Esporte na TV vai ser o futebol, a mesma coisa que aconteceu ontem, falamos do início promissor aí do Aimoré, que venceu por 3-2 o Marcílio Dias na estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente hoje passa a falar de Campeonato Gaúcho Sub-20, porque o Esporte Clube Novo Hamburgo também iniciou sua caminhada na competição com vitória. No sábado à tarde, venceu o Guaíba por 3-1 aqui no Estádio do Vale. Para falar sobre essa partida, eu trago o treinador do Sub-20 do Noia, o Eduardo Raupp. É um prazer estar recebendo o Eduardo aqui essa noite. Muito obrigado pela tua participação. Muito prazer, uma boa noite. Eu que agradeço o convite de poder vir aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho, que vem sendo realizado à frente hoje da Sub-20 do Novo Hamburgo. Eu no meu cargo desde janeiro. A gente iniciou em janeiro a nossa pré-temporada. Sim. Então a gente se preparou muito até essa estreia. A gente estava com uma expectativa muito grande para iniciar bem o campeonato e, graças a Deus, conseguimos iniciar e fazendo os 3 pontos. E assim, Eduardo, como é que foi? Contasse um pouquinho para a gente essa preparação de vocês. Claro. Até no começo do ano eu estava trabalhando lá junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo, lembro de alguns embates aí com o profissional, vocês tiveram essa preparação também, mas conta um pouquinho para o pessoal saber de casa aí como foi essa preparação para chegar agora na competição. Claro, perfeito. Então, salientando, nossa preparação começou em janeiro, o clube ele já vinha com alguns atletas no elenco sub-20, alguns outros atletas a gente foi buscar fora, então chegou muitos atletas até mesmo em avaliações para nós, alguns outros atletas que vieram de outras equipes, e isso qualificou muito o nosso grupo, para a gente ter um grupo forte. 3 atletas também estavam no grupo profissional, que é o zagueiro Barbosa, o meio-campo Léo Melo e o centroavante Bernardino, que pós finalizar o gauchão profissional também desceram e comporam o nosso elenco sub-20. Então nossa preparação começou com como a gente tinha uma preparação de 3 meses, a gente conseguiu então dosar muito desde a parte física até a parte tática, para a gente conseguir chegar bem para uma estreia num gauchão. Então, ao longo de 3 meses dá para fazer muitas coisas, Sim. Diferente do que da maioria das equipes hoje no futebol tem, que é 1 mês de preparação. Que é pouco, Que é pouco, é muito atropelado, Então, com 3 meses já consegue ter uma base, eu vou te dizer assim, um pouco mais sólida. Sim. E eu acredito que isso nos ajudou muito já nesse primeiro jogo. E assim, Rob, para o pessoal que não pôde acompanhar essa partida, a gente até tem parte dos gols, 2 gols da partida a gente tem, vai rodar na sequência. O que tu pode falar dessa partida, numa avaliação inicial desse primeiro jogo, dessa primeira vitória do Novo Hamburgo no Gauchão Sub-20? Claro, perfeito, vamos lá. A gente teve como estratégia, já para a estreia, os primeiros 15 minutos iniciais, a gente executar uma pressão forte em cima do adversário, justamente para tentar fazer o fator local como uma força, e a gente tentar fazer um gol antes dos 15 minutos. Essa foi a estratégia principal. Então, aos 8 minutos, a gente já abriu o placar, fez 1-0, então foi cumprido esse nosso primeiro objetivo. Nosso segundo gol saiu através de uma bola parada, onde o nosso atleta Otávio fez um cruzamento e o lateral esquerdo Chagas, numa jogada que a gente treinou, conseguiu desviar para o gol. E 3 minutos após, a gente conseguiu já o terceiro gol ali com o Léo Melo, numa outra jogada também que a gente já vem treinando há bastante tempo, que é o nosso extremo, atacante, chegar no fundo, fazer o cruzamento para trás, e a gente ter essa condição de chegar de frente para o gol e executar a finalização. Então, o primeiro tempo foi perfeito. A gente virou para o intervalo com 3-0 no placar, já o jogo praticamente liquidado. Na segunda etapa, a gente decidiu fazer já algumas trocas, testar alguns jogadores em algumas determinadas funções. O segundo tempo já a gente diminuiu um pouco a nossa força ofensiva, a gente já não conseguiu chegar
com tanta volúpia quanto foi no primeiro tempo, né? Até sempre é normal isso acontecer também é no normal, segundo tempo, primeiro jogo ainda, né? Sim, é normal, é normal. Até para o atleta, né? O atleta já vê 3-0, já vou te dizer assim, como um jogo liquidado e começa a dar uma relaxada. Sim. Né? Então, claro, a gente tem que ter o cuidado para o jogo não ficar perigoso, né? A gente não sofreu um gol. Mas conseguimos conduzir aí o segundo tempo, tivemos chance de ampliar o placar, tivemos uma bola que o Nicolas Gabriel chutou, a bola bateu no travessão, outras intervenções do goleiro deles. E ao final da partida, aos 46 do segundo tempo, a gente sofreu um gol, né, que foi o 3-1 no caso da partida, mas aí já estava no encerramento final da partida, então não interferiu assim em nada no nosso trabalho. Sim. E agora tem essa semana, né, Eduardo, para poder trabalhar um pouco mais para o próximo jogo, que vai ser uma pedreira, né? Brasil de Pelotas, fora de casa, próximo domingo, 3 da tarde, né, o pessoal que quiser também acompanhar. Jogo difícil, como preparar também agora, querendo ou não, uma equipe, né, com muito mais tradição que o Guaíba, né, mas sabendo, né, jogar fora de casa, Bento Freitas, tudo isso também. Como trabalhar isso com os atletas? Perfeito. Hoje, então, já começou nossa preparação, já pensando no jogo contra o Brasil, certo? Então, hoje a gente já trabalhou com vídeos, referente ainda ao jogo contra o Guaíba, mostrando para os atletas nossos erros e acertos dentro do jogo. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Brasil lá no Bento, né? Uma camisa pesada, vai ser um jogo difícil. O Brasil ele vem de uma derrota na estreia, né? Eles perderam na estreia, então eles precisam ter um resultado positivo lá e provavelmente eles vão ter que atacar nossa equipe. Então a gente tem que trabalhar muito o mental, né, dos nossos atletas, a gente entender a importância do jogo, né, para a gente conseguir chegar lá e dentro da nossa estratégia conseguir executar ela e fazer que nem no jogo do Guaíba, conseguir executar, colocar em ação e se Deus quiser voltar de lá com os 3 pontos. E assim, como é que tu avalia o grupo do Novo Hamburgo? Eu estava dando uma olhada aqui, né, até para falar para o pessoal que tá em casa, não assistindo. Além do Novo Hamburgo, a gente tem aqui o Aimoré, né, o Internacional, Farroupilha, Nacional, Rio Grandense, né? Rio Grande, desculpa. O Tamoio, né, o Guaíba e o Brasil. Como é que tu avalia esse grupo do Novo Hamburgo aí para a sequência da competição? Sei que está iniciando, mas claro, a gente, é sempre bom falar que tem que se analisar os adversários, né? Com certeza, com certeza. Vou falar primeiro as equipes que a gente já enfrentou, né, no nosso grupo. Então, o único enfrentamento das equipes que a gente já teve, um amistoso, no mês de fevereiro foi contra o Internacional, né? A gente fez um amistoso em Alvorada, a gente conseguiu um empate, foi um empate em 0-0, né? Então ambas as equipes tiveram chances. Sim. Então a gente tem uma ideia como que o Internacional joga, né? Claro que a gente sabe que o Inter é a força do estado, assim, junto com como o Grêmio, como a Juventude. Então, quando a gente chegar com o enfrentamento contra eles, vai ser extremamente difícil, né? Brasil, a gente acredita que vem um pouco atrás do Inter, né? Mas é uma equipe que ela é a atual vice-campeã sub-20 do estado, jogou a final do Gauchão ano passado sub-20, né? Então é uma equipe com muita força mesmo. Então a gente considera essas duas equipes as mais fortes do grupo, junto com o Novo Hamburgo, tá? Que a gente considera nossa equipe uma equipe forte também, que vai brigar por estar na ponta de cima. Que vem chegando, né? O Novo Hamburgo vem chegando nos últimos anos. Né? Que vem chegando, com certeza, cada vez mais vai conseguindo subir degraus e a gente está cada vez mais no topo do campeonato. As outras equipes do campeonato, o nosso analista Matheus Teixeira, ele está fazendo uma análise de todas as equipes, para a gente conseguir ter um parâmetro e conseguir entender qual o nível que é cada equipe. Até para a gente saber como que a gente vai enfrentar um adversário que a gente pode atacar um pouquinho mais, um adversário que a gente tem que, que a gente tem que tomar um cuidado, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais fechado, para não ter nenhuma surpresa, né, no campeonato. Então hoje ainda é uma fase de muito estudo, né? E assim, Raupi, como é que funciona para ti, assim, dentro do grupo, né? Tu tem 3 jogadores aí que estavam, né, compondo o grupo profissional do Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho, como você falou. O quanto isso agrega também para a tua equipe em questão de experiência ali para estar numa competição que, teoricamente, quando a gente fala em sub-20, é quase tudo um equilíbrio, é um equilíbrio muito grande, né? Daqui a pouco é um jogo que tu acha que daqui a pouco pode ser fácil, mas daqui a pouco ele se torna difícil por circunstâncias que a gente sabe que acontecem no futebol. Com certeza. Esses atletas, eles têm uma importância gigante dentro do elenco,
Porque são atletas que eles já viveram um outro nível, né? No caso, um nível profissional. Não só eles, como a gente tem alguns outros atletas dentro do próprio grupo que já treinaram com equipes profissionais. Sim. Então, tu consegue ter um entendimento de intensidade, que às vezes acaba mudando um pouco da 20 pro principal, né? E esses atletas dentro do grupo conseguem dar um a mais, no caso, conseguem puxar os outros atletas. Mas também não vou te dizer assim que seja um parâmetro, atleta X vai ser o titular porque Sim. passou pelo profissional. Não. Né? Tem que conquistar seu espaço. Tem que conquistar seu espaço, com certeza. Eles têm uma experiência a mais, mas se a gente tiver algum outro atleta que esteja se despontando e a gente acha, ou algum jogo que a gente acha que tem um atleta que se encaixe mais para aquele modelo, para aquele jogo, a gente vai fazer as trocas e esses atletas vão ter que dar o suporte, contribuir com a experiência deles para o bem de todos, né? Claro, sem dúvida alguma. Essa questão de também conquistar o seu espaço, ter humildade para poder chegar, acho que dentro do vestiário que também é trabalhado isso, com certeza. Não sei como é que tu gosta de trabalhar com esses grupos jovens aí, Ralf, que tu pode falar um pouco dessa tua experiência. Perfeito. Não, eu sou um cara que eu sou muito honesto com o jogador, né? O jogador, se ele chegar em mim para fazer uma pergunta, eu vou jogar, eu não vou, por que eu não estou jogando? Sim, sim. Né? E às vezes tem muito essa dúvida. Por que X joga e Y não? Principalmente na base, né? Principalmente na base, que todos os meninos eles estão buscando um espaço, claro, e eles têm que jogar para conseguir despontar esse grupo profissional. Então tem que ser honesto. Tem que ser honesto com o atleta. Muitas vezes, às vezes um atleta não está jogando porque no modelo que tu está jogando ele não é a peça que se encaixa. Sim. Mas daqui a pouquinho ele vai ser fundamental. Algum outro atleta pode não estar jogando porque o atleta X está na frente dele, ele acha que não, aí tu tem que conversar com os atletas, tem que fazer eles entenderem, e até para a evolução de todos. Mas eu acho assim, que quanto mais atletas qualificados tem dentro do teu grupo, maior vai ser o crescimento de todos, né? Porque um começa a puxar o outro. Isso é importante também, sem dúvida alguma. E assim, Ralf, para o pessoal também te conhecer um pouco mais, né? O que tu pode contar da tua experiência dentro do futebol? Quando tu chegou aqui no Novo Hamburgo, conta pra gente um pouco mais sobre essa tua trajetória. Claro, vamos lá. Eu só vou resumir um pouquinho, porque se eu pegar desde a época da faculdade até aqui vai coisa. Vai se alongar bastante, sim. Mas as principais. Eu trabalhava como preparador de goleiro no Esporte Clube Cruzeiro, na base. Uhum. Cachoeirinha? Cachoeirinha, isso. Tu é de lá, né? Tu é natural. Sou de lá, sou natural de Cachoeirinha. Recebi uma oportunidade para trabalhar nas categorias de base do Grêmio. Entendi. Né? Ainda fui como preparador de goleiro, cheguei lá no Cristal, na escolinha que tem no Cristal. Sim, sim. Né? E lá surgiu uma vaga para passar para analista de desempenho. Né? No caso, já em Eldorado, já categorias maiores. Sim. Era meu objetivo. Eu passei, no caso, para analista de desempenho, onde fiquei de final de 2017 até 2019 final. Então, fiquei nessa função de analista de desempenho. Saindo de lá, eu comecei a trabalhar com o professor Márcio Nunes. Né? O pessoal que torce para o Novo Hamburgo conhece ele, um treinador, isso. E eu fui trabalhar no Campeonato Goiano com ele. Né? Fui de auxiliar técnico do Grêmio Anápolis, onde a gente fez 5 partidas, né, lá no Campeonato Goiano, onde a gente teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E aí a gente acabou saindo de lá na 5ª rodada, teve questão da pandemia, parou tudo. Ah, sim, aquele período. Isso, foi bem nesse período, parou tudo. Então, quando retomou, né, da pandemia, o Márcio recebeu a proposta para vir para o Novo Hamburgo, né? Falou para a comissão dele, no caso, na época eu era da comissão dele. A gente ficou muito feliz em vir para o Novo Hamburgo, né? Pela tradição que tem o clube, foi campeão gaúcho faz pouco tempo, uma das principais forças do estado. Claro. Perto de casa. Perto de casa, que é fundamental, com certeza. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Então eu cheguei aqui em Novo Hamburgo em 2020. Né? Ali foram 3 partidas da fase de grupos, né? Não tinha rebaixamento por conta da pandemia. Sim. A gente fez as 3 partidas, acabamos nos classificando para a semifinal do Gauchão, onde enfrentamos o Grêmio. E foi aquele jogo épico que foi 4-3 para o Grêmio. Sim, uma pena. Uma pena. Eu lembro, uma direitinho. pena. Tomamos um gol no finalzinho ali, já estava até com a lista já dos pênaltis já. Imagina, né, cara? É uma frustração, mas faz parte, é futebol, né? Faz parte do jogo, não adianta. Em 2021, início, a gente montou todo o projeto, no caso, para o Gauchão 2021, só que foi um campeonato que aconteceu tudo errado. Né? As coisas não aconteceram da maneira que a gente queria, a gente sofreu com muitos atletas com Covid, acho que foi o principal, assim, que eu posso dizer, o porquê não foi um bom campeonato para o Novo Hamburgo. Questões do Covid, assim, a gente teve 13 atletas com Covid. Perde muito, né? Perde muito, é uma pré-temporada curta, primeira rodada com poucos jogadores, enfim.
Tu não tem como, digamos, até a gurizada da base, se tu for subir, tu não tem tempo para colocar também em prática. Isso, né? naquele momento não tinha nem como puxar ainda por causa de questão de protocolo, estava tudo muito complicado, então estava assim, estava bem difícil mesmo. A gente fez todo o campeonato, acabamos se safando ali do rebaixamento na última rodada, né, por questões de saldo até. Sim. Né, mas graças a Deus o clube ficou onde deveria ficar, que é na primeira divisão do campeonato estadual, né? E claro, hoje galgar cada vez mais as vagas no Brasileiro, né? Vai ter uma Série D o ano que vem. Com certeza. Ano que vem, né? Então, quando eu saí do Novo Hamburgo, nesse período em 2021, eu olhei para trás e pensei assim, poxa, nunca mais vou voltar aqui. Porque tu sabe como é que é difícil, né? Tu faz uma campanha ruim num clube, tu acha que, pô, não... Acabou o período difícil, ali, né? É difícil. É difícil voltar, às vezes surge a dúvida, não tem como não surgir. Né? Isso mesmo. Então, eu olhei assim, poxa, o clube eu gosto tanto, assim. Mas, enfim, vida que segue. Márcio recebeu uma proposta para trabalhar, então, no Avenida, divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, no mesmo ano de 2021, fui com ele. Estava um mês no Avenida, surgiu a possibilidade de voltar para o Novo Hamburgo. Aí já para uma copinha, já com o professor Edinho Rosa. Estava aqui ontem à noite, o Edinho também, né? Isso, grande Edinho, parceiro, grande né? Edinho, parabéns pela vitória também na estreia da Série D. Então surgiu essa possibilidade. O que eu pensei no momento? Ou eu fico na Avenida, a Avenida estava com um grupo forte, tinha tudo para subir. Sim. Ou eu arrisco tudo, volto para o Novo Hamburgo e tenho chance de reescrever minha história. Claro. Então foi um embate, assim, quando eu parei para pensar, era uma decisão arriscada, né? Sim. Decidi vir para o Novo Hamburgo, né? Como a gente citou, próximo de casa e tudo mais. E para nós, assim, foi um grande campeonato, né? A gente começou ali a gente teve 2 derrotas em todo o campeonato. Uma foi pro Garibaldi na final contra o Glória. Foi um vice-campeonato. Foi um vice-campeonato. Então, muitas vezes as pessoas desvalorizam um vice-campeonato. Sim, infelizmente. Né? Infelizmente. Eu acho que a federação ela podia dar uma vaga pro vice na Copinha, porque é difícil chegar. É difícil, não? São vários clubes tradicionais que estão ali buscando seu espaço também, né? E a gente até brinca, né? Ela começa como copinha e termina como copão, né? Sim. Porque todo mundo quer estar na final ali, todo mundo quer chegar. E ao acabar a copinha, eu já estava com planejamento de traçar um novo rumo, no caso, me tornar treinador. Né? Já tinha passado com alguns treinadores, já tinha me capacitado, né? Então, dentro do próprio clube, eu consegui conversar com as pessoas que estavam ali e recebi a proposta. Veio através do Jerônimo, nas categorias de base. Jerônimo Freitas. Isso, nas categorias de base. Me passou o projeto que tinha para sub-20 para o ano, né? E fez o convite e eu aceitei. Né? E daí, desde janeiro, estou à frente da categoria sub-20 do Esporte do Novo Hamburgo. Né? E agora vamos ver o que a gente consegue escrever aí para ter uma história boa na frente de categoria. Com certeza vai ser. E assim, Ralf, uma coisa que no meu ver, foi importante nesse período, até mesmo de conhecer também as pessoas do clube, os próprios atletas, né? Tu estava na Copinha, né? O Ralf estava na Copinha do Novo Hamburgo, foi vice-campeão aqui com a equipe. Bom, o Novo Hamburgo teve no seu plantel no Campeonato Gaúcho 8, 9 titulares que foram da Copinha, né? A gente sabe disso, toda a trajetória. E tu conseguiu enfrentar esses caras com a equipe sub-20, né? Tu soube já também enfrentar e como preparar a tua equipe para enfrentar uma equipe profissional. Né? Querendo ou não, tem um peso também importante para o sub-20 enfrentar o time profissional do próprio clube. Como é que foi esse trabalho também, de tu já saber, de tu preparar a tua equipe para estar ali? Não, perfeito. Um dos combinados da gente voltar da gente iniciar em janeiro com a sub-20 era justamente dar esse apoio para o grupo profissional do Novo Hamburgo. Né? Porque se tem uma ideia de conseguir fazer jogos amistosos, só que acontece, no meio da competição é difícil tu conseguir. Sim. Então se tu tem uma categoria sub-20, já fica mais fácil tu encaixar, tu combina ali, monta, todo mundo da casa, não vai ter nenhum problema de machucar atletas, enfim, por nível de dificuldade. Já dá aquela tirada no pé. Isso. Apesar de ter umas jogadinhas ríspidas de vez em quando, que também ninguém tem sangue de barata, né? É verdade, por mais que tente cuidar, às vezes acaba saindo faísca ali. E para a nossa equipe foi de suma importância, né, esses jogos como profissional. Por quê? Porque a dificuldade de tu enfrentar jogadores, do caso do nível que estavam ali no gauchão, é absurda. Né? Então tu enfrentou ali Escobar, Da Silva, Caio, Alemão, que hoje está no Inter, fez gol no fim de semana. Isso, Michel Renner, enfim, todos esses caras. Então os meninos eles conseguiram vivenciar isso. Sim. E conseguiram
entender a dificuldade de um jogo. Hoje, então, quando a gente vai enfrentar uma equipe, no caso que a gente considera forte, a gente já não entra verde. Sim. A gente já sabe da dificuldade, já sabe como é que os caras vão jogar, já sabe sofrer, né? Para ser bem exato. E além da equipe profissional do Novo Hamburgo, a gente também fez um amistoso com a equipe do Cruzeiro, também profissional que está jogando a divisão de acesso também. Agora. E isso foi um jogo muito bom. Foi um jogo muito bom, onde a gente tirou muito proveito, muitos atletas sobressaíram na partida. Então acho que isso é uma coisa que vai nos dar uma casca durante a competição do Gauchão Sub-20, né? Justamente por esses enfrentamentos difíceis que a gente conseguiu ter. Né? Uhum. Assim, tu falou antes ali, Ralph, de que tu gosta de trabalhar, de ser honesto com o jogador, enfim. Mas como é trabalhar com um atleta de base, assim? Tu falou que todo mundo quer jogar, enfim, tu tem que ser honesto. Mas como é que tu gosta de trabalhar além dessa questão de honestidade, assim? Qual é o tipo de trabalho que tem que ter? Tem que ter é diferente de trabalhar, muito diferente de trabalhar do profissional ali da copinha que tu estava junto para essa galera da base, do Sub-20? Claro, vamos lá. Então hoje num Sub-20 a diferença de um profissional é que são atletas em formação, né? Então além de tu capacitar ele no caso para atuar, para ser o titular de uma equipe Sub-20, tu tem que capacitar ele para diversas questões. Ele tem que saber uma maneira de se portar quando chegar no profissional. A gente até fala, a gente brinca até, o Sub-20 é um semi-profissional. Muita gente fala. Só que eu discordo, eu acho que o Sub-20 já é um profissional. Porque tem atletas ali que já atuaram no profissional. Já tem contrato. Já tem contrato, isso. Tem atletas que já jogaram até estadual por outras equipes. Então, e questões de trabalho. Então tem que ter um cuidado para te não exagerar em só trabalhar tático. Que... E nem só físico, os caras também não vão gostar, né? E o menino não saber dar um domínio com uma perna e dar um passe com outra. Sim, entendeu? Ele tem que absorver uma inteligência de jogo total, né? Não só tático, não só físico, mas ele saber o coordenativo, saber dominar uma bola, saber dar um passe, saber dar uma linha de passe, perfilamento corporal. Então, tu tem uns cuidados a mais que com o jogador profissional, ele já vem com essa, pelo menos para vir com essa bagagem, né? Onde ele chega, ele já sabe qual o perfilamento que ele tem que receber a bola, quando uma bola viaja, se ele tem que fazer uma cobertura ou não. E já na base são coisas que tu tem que moldar e tomar muito cuidado para não deixar passar despercebido, né? E tu é bastante exigente. Muito. Muito. A gurizada que tá vendo, daqui a pouco o programa aí o cara tá puxando. Sim, não, tem que ser. Porque eu acho que a conversa ela tem que ser olho no olho, né? Tu fala pro atleta, tu mostra, se ele quiser andar na linha, como não um ditador, mas se ele quiser andar na linha, ele vai jogar, se ele te escutar, ele vai ter bons frutos, ele vai conseguir chegar numa equipe e trabalhar. Claro. Agora, hoje em dia, um atleta que ele não quer escutar, ele acha que tem que fazer da maneira dele, cara, ele vai ter problemas ali da frente. Né? Talvez com um treinador não, mas com um treinador X sim. Então ele tem que estar moldado a todas as situações, né? Sem dúvida. E assim, Ralph, a gente já está finalizando praticamente o programa aqui, o Esporte na TV. Conta pra gente o restante da semana aí, como é que vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, depois como é que vai ser a viagem dia do jogo, vai ser antes, vão ficar hospedados lá, como é que vai ser? Claro, vamos lá. Então a semana já está toda montada. Hoje a equipe que iniciou o jogo diante do Guaíba, ela fez um regenerativo, né? A equipe, eu não digo reserva, né? Os suplentes que não entraram e os que não foram relacionados para o jogo, esses fizeram hoje um amistoso com a transição ali do Novo Hamburgo, né? No caso um jogo treino, para a gente deixar todo mundo com a mesma minutagem, todo mundo apto, né? A partir de amanhã o grupo todo vai se unir, vai estar todo mundo junto, no caso, tanto o grupo titular quanto os que não jogaram, né? E aí a gente começa a trabalhar na estratégia do jogo, né? Então ali na comissão a gente já montou o nosso cronograma, então exemplo, na terça-feira... Hoje, no caso. Isso, a gente vai trabalhar no caso ali com um trabalho reduzido, mas já com uma pressão pós-perda, né? No caso que é quando tu perde a posse de bola, tu agride o adversário, tu já tenta roubar a bola em cima, entendeu? Não deixa o adversário transitar. Na sequência da semana a gente já trabalha com uma transição, depois uma organização defensiva, uma organização ofensiva, até chegar lá na véspera do jogo com bola parada. Então quando a gente chegar no domingo para enfrentar o Brasil, a gente já trabalhou todos os momentos durante a semana, né? Então a gente já vai estar preparado, né? E até na própria palestra o jogador ele já vai se lembrando, opa, se a gente trabalhou na semana, essa é a forma que a gente vai jogar.
referente à viagem, a gente viaja no domingo. Mesmo no domingo. Isso, no domingo a gente sai aqui de Novo Hamburgo, 8h30 da manhã. Né, vamos almoçar na estrada, no caminho. Enfrentamos o Brasil às 15 horas, né, lá no Bento Freitas, e depois retornamos a Novo Hamburgo. Já volta, né? Isso, se no Deus... dia do jogo. Pesa um pouco a perna, mas também, daqui a pouco, chegando lá, já jogando, também não é tanto assim, né? É verdade, é verdade. Ainda é uma viagem de mais ou menos 4 horas, então ainda não é das mais longas, né? Sim. Mas, claro, a importância de parar, fazer um alongamento ali no meio do caminho e tal, para dar aquela soltada e chegar tranquilo lá. Já ajuda. Então tá. A gente agradece, eu agradeço muito a tua participação aqui, Eduardo. Fica portas abertas para o Esporte na TV. Com certeza a gente vai ter outras entrevistas ao longo do ano falando do Esporte Clube Novo Hamburgo, da equipe Sub-20. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com certeza. Eu espero que a próxima vez que eu esteja aqui, a gente já esteja melhor na tabela, já esteja classificado ou até mesmo já nos matas da competição. Agradeço o convite e até uma próxima. Tá certo. Obrigado, então, Eduardo Halpe, treinador do Sub-20 do Esporte Clube Novo Hamburgo. A gente volta amanhã com mais Esporte na TV, aqui na Vale TV. Um grande abraço.